Eu acredito que a diferença hoje substancial de uma escola que funciona hoje, Lourenço Filho, de 1938, que se propunha, é só que naquela época não tinha a parte de informática, não tinha os computadores. Mas todo o restante da escola era contemplado na proposta pedagógica do Lourenço Filho. Era a formação de líderes. Eu comecei a compreender isso depois, né? Fui começando a compreender. Bom, eu tive um contato muito perto com o professor Figueira Lima. Ele foi o meu professor em 1943, quando eu era ainda acabando o curso, aquela chamava curso ginasial. Nessa época eu tinha 14, 15 anos, mas eu já era atriz, então eu já fazia teatro. E ele ia a todos os meus espetáculos. Estava no meu quarto, quinto ano do curso ginasial e o Figueira Lima foi meu professor. O que despertou dentro de mim um grande amor pela literatura. No dia seguinte, ele com muito orgulho, porque ele era um homem incentivador das artes, ele entrava na minha sala de aula, interrompia a aula e falava sobre o meu espetáculo, para a minha classe. Ele sempre me procurava para perguntar o que eu estava lendo. Ele tinha um senso de incentivo às artes tamanha que é uma menina ser visitada por um poeta, por um grande educador. Toda festa de Figueira, quando tinha premiação dos melhores alunos, os prêmios eram livros. E no primeiro ano primário, eu ganhei um livro do Monteiro Lobato, Geografia de Dona Benta. E, inclusive, quando nós fechamos o círculo da quarta série ginasial, que era muito importante você terminar o seu curso de quarta série ginasial, ele me convidou para ser oradora da turma. Falar em Filgueiras Lima é uma emoção muito forte para mim. A presença dele na vida da gente, como educador, aquele homem que estava atento a tudo, né, é de uma forma, para mim, inestimável. Interessante, quando eu falo nele, a primeira imagem que me vem à mente é de quando eu era criança, 5 anos de idade. Porque o meu pai estava ausente nesse período, meu pai estava em Pernambuco estudando, eu não tinha quem me orientasse nessa parte e ele era o orientador. Segurando na mão de meu avô, pai de criação, que eu amei demais, Amadeu Furtado, dirigindo-me pela primeira vez para uma sala de aula. Eu já passava a admirar e eu ficava como que inebriado de ouvir o Figueiras quando eu era aluno do primário. Chegando lá, para surpresa minha, ele entrou direto na diretoria e disse: Filgueiras? Ele: ô Amadeu, tudo bem? Ele disse: eu vim lhe trazer um presente. Eu perdi meu pai muito cedo também e passei. E o Filgueiras e o Salazar foram como que 2 pais que eu tive. Doutor Filgueiras abaixou-se, me abraçou, me beijou e disse: você diz um poema para mim, Conceição? Eu disse: um poema infantil, claro. Ele bateu palmas, elogiou muito e foi comigo e meu avô até a sala de aula. Falou com todas as crianças, com a professora. Pedia licença ao professor, no caso era a professora, que eu ainda estava no curso primário nessa época, ele dava bom dia, licença ao professor e conversava conosco, né? E eu pensei que era naquele dia o único em que ele iria ali, porque era o primeiro, ele estava indo nos levar, mas não. Porque ele visitava diariamente as turmas. Ele chegava pela manhã no colégio e ele visitava todas as turmas. Diariamente, mas diariamente, ele ia em todas as salas, cumprimentar os alunos. E uma coisa que se sentia é quando ele entrava pelo portão da Assunção, todo o colégio ficava calado. Todo mundo levantava, né? Procurava falar com ele. Tudo por causa daquilo. O doutor Figueiras chegou. Até o andar de Filgueiras Lima já era um sucesso. Ao invés de ter, digamos, um receio medo da presença do diretor, pelo contrário, eu gostava quando ele chegava. Ele andava muito ligeirinho, ele andava sempre muito ligeirinho, sempre com o livro na mão. E então ele tomava a lição dos alunos, etc., conversava, ministrava logo ali uma aula. Né? Ele chegava na classe,
nossa classe, e então todo mundo já ria, já gostava. Eu só tinha então um professor de português que fazia decorar aquelas regras de português e que não ensinava nada. O Figueiredo Lima não. Ele pegava cada coisa que acontecia na cidade, cada acontecimento literário, ele trazia para nós, nos mostrava, nos ensinou as regras básicas da literatura, as regras básicas da poesia, de uma maneira que o Figueiredo Lima, eu tive muito contato com ele como professor. É uma pessoa extraordinária. Uma vez ele me contou que estava na secretaria quando chegou um professor, o professor Figueira, parecendo expulsar um aluno que me desobedeceu agora, me desacatou. Ele disse, o que? Expulsar? Eu não conheço essa palavra. No meu dicionário não tem essa palavra, expulsar, não. E todo esse entusiasmo, esse amor à educação, ao educando, tudo isso me foi transmitido pelo Figueiredo. Eu digo que o Lourenço Filho é um outro poema do Figueiredo Lima. A escola, no início, quando meu pai era vivo, a parte empresarial era muito pequena. A escola era muito mais assim um serviço prestado como um médico atende seus pacientes. A parte educacional era muito artesanal. Então as escolas funcionavam de forma muito artesanal. A minha mãe, a Amazônia, ela foi a pessoa que deu continuidade à obra do meu pai, do Figueiredo Lima. Após o falecimento dele, foi ela que tomou as decisões essenciais para que a escola continuasse a funcionar. E a minha avó, Amazônia Braga de Figueiredo Lima, viúva de Figueiredo Lima, se eu fosse definir, talvez de uma palavra só, eu a teria como uma grande guerreira, que foi. Porque ficou viúva de forma inesperada e teve que nortear a educação dos dois filhos mais jovens, somente o meu tio mais velho, que já era, vamos dizer assim, um homem formado, meu pai era bastante jovem, e o meu tio José é excepcional, também ficou sobre a responsabilidade dela. Então foi uma mulher que teve muito jovem essa responsabilidade, e além disso também de dar continuidade à obra dele na escola. Foi importante também a atuação do meu irmão Rui, que é meu irmão mais velho, e a